Neste vídeo vamos abordar o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O darwinismo não conseguia explicar como surgia a variabilidade dentro da mesma espécie, isto é, quais seriam os mecanismos responsáveis pelas variações nas espécies, nem o modo como essas variações se transmitiam à descendência. Os fundamentos da teoria de Darwin, juntamente com as descobertas feitas na área da genética, embriologia, paleontologia e outras ciências, permitiram o desenvolvimento de uma nova teoria, o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. O neodarwinismo, tal como o darwinismo, admite que as populações constituem unidades evolutivas e apresentam variabilidade sobre a qual a seleção natural atua. Mas como surge então a variabilidade intraespecífica? A variabilidade dentro das populações, segundo o neodarwinismo, resulta então de mutações e da recombinação genética ou génica. A variabilidade intraespecífica das populações proposta por Darwin corresponde a uma variabilidade genética para os neodarwinistas. As mutações genéticas são alterações permanentes na sequência do material genético e, quando as mutações são viáveis e favoráveis, são transmitidas aos descendentes e constituem uma fonte primária de variabilidade genética. A reprodução sexuada permite aumentar a variabilidade genética através da meiose, do crossing over e da separação aleatória dos cromossomas homólogos e da fecundação, da união aleatória dos gametas, permitindo assim que ocorra uma recombinação genética. Estes processos da fecundação também permitem a transmissão das características de geração em geração através dos genes contidos nos cromossomas que são herdados dos progenitores. Atualizando agora os princípios do neodarwinismo. Então, numa população existe variabilidade genética entre os indivíduos, isto é, são portadores de diferentes conjuntos de alelos para os mesmos genes. Lembrando, os alelos são formas alternativas do mesmo gene. Eles codificam para a mesma característica, por exemplo, a cor do pelo de um animal, mas podem ter informações diferentes. Um pode ter a cor preta e outro a cor castanha. E têm sempre a mesma localização, o mesmo locus, nos cromossomas homólogos. E um tem origem materna e o outro tem origem paterna. O conjunto de todos os diferentes alelos de uma população constitui o seu fundo genético, ou gene pool. E são as modificações que ocorrem no fundo genético da população e não as modificações que ocorrem nos indivíduos que determinam a evolução. Então já vimos que a variabilidade genética na população resulta de mutações e da recombinação genética, meiose e fecundação. A seleção natural atua sobre os indivíduos, favorecendo os que são portadores dos melhores conjuntos de alelos. Esses indivíduos sobrevivem mais tempo e originam maior descendência por reprodução diferencial, tornando-se mais frequentes os seus alelos. O fundo genético da população evolui, aumentando a frequência dos alelos responsáveis pelas características mais vantajosas. Se virmos novamente o exemplo das girafas, mas agora numa perspectiva neodarwinista. Então, devido a mutações e a recombinação génica, a população inicial apresentava uma variabilidade genética, girafas com pescoço curto e girafas com pescoço longo. A escassez de alimento nas zonas mais rasteiras da vegetação faz com que ocorresse competição e luta pela sobrevivência. Consequentemente, a seleção natural atuou sobre a população, favorecendo os indivíduos que eram portadores dos melhores conjuntos de alelos, que lhes conferiam, neste caso, o pescoço mais alto. Esses indivíduos, por viverem mais tempo, originam maior descendência, por reprodução diferencial, tornando-se assim mais frequentes os seus alelos na população. O fundo genético da população modifica-se, aumentando a frequência dos alelos responsáveis pelas características mais vantajosas, neste caso, o pescoço alto, levando assim a uma evolução da espécie. Sistematizando o exemplo das girafas segundo o neodarwinismo. Devido a mutações e a recombinação genética, a população inicial apresentava uma variabilidade genética, girafas com pescoço curto e com pescoço longo. A escassez de alimento nas zonas mais rasteiras da vegetação fez com que ocorresse competição e luta pela sobrevivência. A seleção natural atuou sobre os indivíduos, favorecendo os que eram portadores dos melhores conjuntos de alelos, que
que lhes conferiam pescoço mais alto. Esses indivíduos, por viverem mais tempo, originariam maior descendência por reprodução diferencial, tornando mais frequentes os seus alelos na população. O fundo genético da população modifica-se, aumentando a frequência dos alelos responsáveis pelas características mais vantajosas, neste caso, pescoço alto, levando assim a uma evolução da espécie. Sempre que seja necessário explicar a evolução de uma espécie segundo o neodarwinismo, devemos então reproduzir estes tópicos, tendo o cuidado de adaptar à nova situação, não esquecendo de colocar as expressões que estão aqui destacadas a azul. A ideia de que a evolução biológica é considerada como um processo gradual que consiste essencialmente na seleção natural, conduzida por meio de variações que são resultado de mutações e recombinações génicas, poderá ser redutora, e ao longo do tempo têm surgido outras ideias que podem de certa forma complementar as ideias neodarwinistas, indo um pouco mais além do neodarwinismo. Vejamos algumas dessas ideias. Em 1972, Stephen Jay Gould e Niles Eldredge propuseram a teoria do equilíbrio pontuado, que nos diz que a evolução não ocorre de forma contínua e gradual, mas pode sofrer processos bruscos e rápidos, seguidos de períodos longos e estáveis. Estas ideias colocaram em causa o gradualismo proposto por Darwin e explicaram algumas lacunas no registro fóssil em que existiam poucas formas transicionais. Não contraria a seleção natural, mas sugere ritmos de evolução variados. Na realidade, verificamos cada vez mais exemplos em que a evolução pode ocorrer de forma rápida. Vejamos o caso das bactérias, que desenvolvem resistência a antibióticos em poucas gerações por mutações e transferência horizontal de genes. Em 1909, Merezkovsky introduz a ideia de simbiogênese, como sendo a origem de organismos pela combinação ou associação de dois ou mais seres que entram em simbiose. A teoria simbiogénica da evolução vê a simbiose como o veículo através do qual a aquisição de novos genomas e novas capacidades ocorre, tornando possível a construção evolutiva dos organismos, devendo, por isso, desempenhar um papel mais relevante na evolução das espécies do que apenas mecanismos de competição e seleção natural preconizados no neodarwinismo. Esta teoria ganhou força com Lynn Margulis em 1967 e a sua teoria endossimbiótica sequencial, onde explica a origem de células eucarióticas através de processos simbióticos entre uma célula procariótica hospedeira que incorpora outras células procarióticas, dando origem assim a alguns dos organídeos celulares. Também o facto das simbioses serem regra e não exceção no mundo que nos rodeia apoia esta abordagem. Por exemplo, os líquens e as térmitas resultam de simbioses. Os líquens de simbiose entre fungos e algas, como se pode ver na imagem ao microscópio óptico, e as térmitas que possuem bactérias e protozoários no seu intestino que ajudam a digerir a celulosa matéria que ingerem, como vemos nesta imagem ao microscópio óptico. O homem também é um exemplo de simbiose, uma vez que estabelece relações simbióticas com inúmeras bactérias. Só no intestino alberga uma comunidade de bactérias a que se dá o nome de microbiota intestinal, que é imprescindível para o bom funcionamento do organismo. Na realidade, nós possuímos mais células bacterianas no nosso corpo que células nossas. Só não nos apercebemos disso, pois as bactérias possuem dimensões muito reduzidas. Desenvolvimentos no campo da epigenética alargam a visão neodarwinista da evolução. A epigenética é o estudo das mudanças da expressão dos genes que são hereditárias através de mitose e homeiose e que não envolvem uma mudança na sequência do DNA, ou seja, uma mutação. Isto é, a epigenética estuda as alterações na expressão dos genes que não alteram a sequência de DNA. A própria diferenciação celular resulta da epigenética. O facto de todas as nossas células possuírem o mesmo DNA, mas diferenciarem-se em células diferentes, resulta da forma como o DNA é expresso. Também alguns estímulos ambientais podem provocar alterações epigenéticas nas células e ativar ou desativar determinados genes ao longo do tempo. Nas últimas décadas, observou-se que, tal como as mutações, algumas alterações epigenéticas também podem transmitir-se aos descendentes. O facto de existirem alterações nos padrões da expressão dos genes que são herdadas através das gerações, sem que sejam determinadas por mudanças na sequência de bases do DNA, é algo que não estava previsto no neodarwinismo e que a epigenética veio acrescentar.
sendo particularmente controverso o papel do ambiente na criação destas marcas epigenéticas herdáveis. Faz-nos logo lembrar um bocadinho aqui o lamarquismo. Um exemplo bastante conhecido são os ratos agouti. Animais com o mesmo genótipo apresentam pelagens e tendências para obesidade diferentes consoante a dieta materna. Verificou-se que a metilação do DNA silencia o gene agouti, levando ao aparecimento de pelagem castanha escura e fenótipos saudáveis, mesmo com o mesmo genótipo. Fêmeas grávidas alimentadas com dieta suplementada com metiladores transmitem essa metilação aos filhotes via placenta, alterando o seu fenótipo para magro e saudável. Este tipo de herança não genética amplia as fontes de variação sobre as quais a seleção natural pode atuar, sugerindo que nem toda a variabilidade evolutivamente relevante é estritamente mutacional no DNA. Embora estas abordagens não apareçam na maioria dos manuais, nem nas aprendizagens essenciais, não faz mal nenhum saber um pouco mais. Ficou percebido? Espero que sim.